mais que qualquer construir alguma onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber o meu mestre Salvador. Quero dar o meu louvor, pois só nele eu posso ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Boa noite a todos. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto no caminho do dia, e veio, e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho lhe será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: Que faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Declínio na vida espiritual. Vamos observar através deste texto, na vida de Elias, o grande profeta de Deus, alguns passos que o conduziu para esse declínio na sua vida. O livro de Tiago faz comparação a respeito também de Elias, que era um homem semelhante, igual a nós. Do versículo 1 ao versículo 3, desse capítulo que nós vemos de 1 Reis, capítulo 19, nós podemos observar a falta de confiança em Deus. A ameaça feita por Jezabel fez com que este homem, ao ouvir o mensageiro que foi enviado por ela, temer muito, e levantou e saiu para salvar a sua vida. Olhando no capítulo 17, nós vamos observar que Elias havia ressuscitado, conforme no versículo 8 de 17, no Reis 17,
quando veio a palavra do Senhor a ele, né, vai até Sarepta, lá havia uma viúva, e chegando ali naquele local, né, nós encontramos aqui com este fato de que o filho dela, né, havia falecido. E aí então Elias o ressuscita. Bastante interessante observar que a nossa confiança em Deus, em primeiro lugar, é para a nossa salvação. Nós temos que confiar em Cristo Jesus, o nosso Salvador, para que possamos ser salvos. Através de Cristo Jesus, unicamente através de Cristo é que nós somos salvos. E é bastante interessante observar também que nesta ação de Elias ressuscitar, trazer a vida a este menino, nós temos então aqui o fato que nós, em Cristo, nós temos vida e vida eterna. Então Elias tinha conhecimento deste fato, que a confiança em Deus é primeiramente para a nossa salvação. Ainda no capítulo 17, no versículo 3 até o versículo 6, né, veio a palavra do Senhor dizendo: retira daqui, vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão, beberá da torrente que ordenei aos povos, e ali mesmo que sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou-se junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Os povos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Elias foi sustentado por Deus, até uma maneira para nós estranha, mas para Deus providenciando não. Um povo trazendo ali a refeição pela manhã e também à noite, pão e carne, e a água ali do ribeiro, da torrente de Queribe, servia para Elias então ali beber, não é? Então Elias poderia também saber na sua vida que a confiança em Deus é para a nossa vida cristã, para que possamos então estar sempre observando que Deus nos sustenta. No capítulo 18, nós vemos também que Elias se apresenta diante de Acabe. No versículo 1, né? Muito tempo depois vem a palavra do Senhor Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta Acabe, porque darei chuva a esta terra. Elias então se apresenta a Acabe, faz ali o que nós conhecemos como o desafio que é feito a Baal ali no Monte Carmelo. Essa narrativa nós encontramos a partir do versículo 20. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui; se é Baal, segui. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividiu em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus,
e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em alta voz e retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou uma lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre o altar e disse: Enchei de água 4 câmaras e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Faz a segunda vez. E fizeram. Disse mais: Faz a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água cobriu o rego do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que em ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Elias sabia que a falta de confiança em Deus iria levar a uma situação bastante desagradável, porque ele havia experimentado isto na sua vida, para a salvação, para a vida cristã, ciente que foi sustentado por Deus e que Deus respondeu a sua oração nesse desafio a Baal, e agora então ele se encontra nessa situação, por ameaça de uma mulher, Jezabel, esposa de Acabe. Ele agora perdeu toda a confiança em Deus. Eu e você, nós temos que tomar cuidado para não perdermos a nossa confiança em Deus quando as coisas estiverem acontecendo de uma maneira adversa, contrária àquilo que nós queríamos que acontecesse. Porque a nossa confiança em Deus, ela não deve, e de forma alguma, estar alicerçada na circunstância ou nos momentos que nos cercam, que nos rodeiam, mas a nossa confiança deve ser em Deus, porque nós confiamos nele para a nossa salvação e devemos confiar nele para a nossa vida cristã. É ele quem vai nos sustentar, é ele que vai nos dirigir. Com a falta de confiança em Deus, nós vemos o segundo passo aqui no versículo 4 de 1 Reis 19. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Depois de haver deixado ali seu moço, conforme o versículo 3, ele foi ao deserto, um lugar
eu sem a presença de ninguém. Ele fugiu da situação. Fazendo isso, ele começa a perder a comunhão com Deus. Ele chegando ao deserto, ele diz que foi ao deserto, caminho do dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma certa planta no deserto, que alguns dizem que dá cerca mais ou menos de 1,5 metro, em que a pessoa pode entrar debaixo. E foi o que Elias fez. Ele assentou debaixo do zimbro e pediu a morte. Lembre-se que Elias não estava se suicidando. Elias estava pedindo a Deus a morte. Ele não queria tirar isso a Deus, pertence a ele o fato de ele tirar a vida. Então Elias estava sem a comunhão com Deus. Foi para o deserto, entrou debaixo de um zimbro e agora pedindo para morrer. Tudo isso por quê? Pela falta de confiança em Deus que aconteceu depois da ameaça de Jezabel. E a Bíblia diz que ele foi chegando ali, pediu a morte, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Ele entrou, deitou e dormiu. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz: desperta tu dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou te esclarecerá. Nós temos este acontecimento na vida de Elias, um profeta, um homem de Deus, e nós achamos que nós somos até melhores. Elias, homem semelhante a nós, está lá no Tiago, capítulo 5, versículo 17, a qual faz a oração, e Deus atende a sua oração para que não chovesse, para que chovesse. E nós temos então aqui este relato. Elias pede a confiança em Deus, pede a comunhão com Deus, e esse passo então vai sendo gradativo. Falta de confiança em Deus, falta de comunhão com Deus, e chegando aqui no versículo 5 e 6 do primeiro Reis, que já lemos, deitou debaixo do zimbro, e ali veio o anjo do Senhor e tocou e disse: levanta-te e come. E aí, versículo 6: e olhou, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. A falta de sensibilidade para com as coisas de Deus. O anjo aparece a ele, quando estava ali debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou e disse: você levanta e come. Ele levantou, comeu. A ordem é se levantar e comer. Ele levantou, comeu, voltou a deitar novamente. Nós sabemos que hoje não virá um anjo tocando e dizendo a mim ou a você: levanta-te e come. O alimentar é necessário para a nossa vida com a palavra do Senhor. E para isso nós temos que ler. Temos que poder então desfrutar daquilo que Deus tem para nós hoje. Mas isso é através da sua palavra. Mas muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, levantamos, lemos e não agimos. Voltamos a dormir novamente. Mas a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 20, um relato bastante interessante, quando o apóstolo Paulo então
está ali, né, na cidade de Troade. Ele chegou lá no primeiro dia da semana, lá em Atos capítulo 20. Estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Atos 20, versículo 7, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Então Paulo estava em Troade, no outro dia ia viajar, e quem está com a viagem programada para o próximo dia vai dormir cedo. Mas Paulo pregou até meia-noite, né? E havia ali muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, versículo 8, agora versículo 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. A falta de sensibilidade para com as coisas de Deus. Elias, o anjo disse: levanta, o pobre levantou, comeu, voltou a dormir de novo. Quando Paulo estava pregando, esse jovem tomado pelo sono, né? Paulo estendeu a sua mensagem, parece que ele não estava importando muito com o que estava sendo dito. Às vezes eu e você somos assim, nós ouvimos a palavra de Deus, mas não somos sensíveis. Falta-nos sensibilidade para com as coisas espirituais, para com a palavra de Deus, para nos despertar, para levantar, para alimentar, para seguir. E nós dormimos. Eutico dormiu ao ponto de cair do terceiro andar. Mas é bastante interessante observar que o relato continua aqui na vida de Elias, diz que voltou segunda vez o anjo. Isto é oportunidade. Quando nos falta sensibilidade para as coisas de Deus, Deus nos dá uma segunda oportunidade, a segunda chance, a segunda vez. O anjo vai lá, toca e diz: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que veio a palavra do Senhor, e ele disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada, e eu fiquei só e procuro tirar a vida. Disse Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pois, à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e ele disse: que faz aqui, Elias? E respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco. Eis que chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também concederes em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Agora então, depois de despertado, depois de ser alimentado, caminhou, entrou na caverna, e Deus veio a ele. E aí Deus não estava naquele vento forte, Deus não estava naquele terremoto, nem naquele fogo, mas naquele sítio, naquele vento bem calmo. Aí Deus vem e diz a Elias o que deveria ele
fazer. Por quê? Porque levantou, despertou, comeu, e com a força daquele alimento caminhou 40 dias e 40 noites, entrou na caverna e veio a ele a voz do Senhor. E agora Elias tem essa sensibilidade para com as coisas de Deus. Elias, vem cá, faça isso, não é? Você vai lá, vai voltar pelo caminho do deserto, Deus dá a direção, vai voltar por esse caminho e vai chegar lá, vai ungir rei sobre Israel, Jeú. E Eliseu, e vai ungir profeta em seu lugar. Você vai ter um substituto. E assim Elias fez. Voltou a ter o despertamento ou a sensibilidade para com as coisas espirituais. O que pode me conduzir, o que pode conduzir você a um declínio na vida espiritual? Falta de confiança em Deus, falta de comunhão com Deus e a falta de sensibilidade para com as coisas de Deus. Que nós possamos ter esta plena confiança em nosso Deus. E quando a circunstância, quando os momentos que nos cercam for o contrário, procuramos manter a nossa comunhão com Deus e jamais perder a sensibilidade das coisas espirituais, das coisas de Deus. Agradecemos, Senhor, por esse momento que fomos desafiados com a Tua Palavra e nós queremos, ó Pai, rogar a direção do Senhor para as nossas vidas, para que o Senhor possa, ó Pai, estar nos abençoando, nos conduzindo e que nós possamos sempre estar confiando no Senhor, na Tua Palavra, e que nós possamos, ó Pai, ter sempre a comunhão com o Senhor. Pedimos também que o Senhor possa aumentar a nossa sensibilidade para com as coisas espirituais, para que possamos valorizar a Tua Palavra em nossas vidas. Pedimos isto e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Amém.